Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Na aula de hoje nós falaremos sobre linguagem de definição de dados ou DDL, abordando os assuntos de definição de banco de dados, esquemas, tabelas e restrições. Vale lembrar que a aula é baseada no SGBD PostgreSQL. A DDL é uma linguagem de definição de dados que tem uma ampla abrangência e utilização por administradores de banco de dados e projetistas de banco de dados. Dentre as principais funcionalidades que nós veremos aqui no curso, nós temos a definição de banco de dados, esquemas, tabelas e suas restrições, a definição de domínios, índices, visões, gatilhos, procedimentos e funções e segurança. Na aula de hoje, nós veremos as definições de banco de dados, esquemas e tabelas. O primeiro ponto para criar um banco de dados relacional no PostgreSQL é o por meio do Create Database. A definição de criação de banco de dados no Postgres, ela veio para que fosse possível você criar dentro da estrutura do seu banco de dados relacional um banco de dados e, dentro desse banco de dados, uma coleção de esquemas de banco de dados. Cada esquema do banco de dados ele vai ter uma coleção de objetos de banco de dados. E esses objetos são tabelas, restrições, gatilhos, procedimentos, entre outros. Então, vamos à criação de um banco de dados dentro do PostgreSQL. Vamos iniciar a criação do banco de dados abrindo aqui a interface gráfica do pgadmin, que é a forma que eu tenho de conectar as minhas instruções SQL ao meu servidor de banco de dados. Então, o primeiro passo é a criação do banco de dados propriamente dito. Eu venho aqui no servidor que já está criado, que é a conexão dessa interface gráfica com o servidor de banco de dados, e crio aqui um novo banco de dados na minha lista de databases. Eu vou chamar esse banco de dados de empresa DB, e aqui eu posso colocar várias outras definições, codificação, template. Por último, ele vai me mostrar aqui a instrução SQL que ele irá executar. Então, se eu executasse somente essa parte, já funcionaria. Por quê? Porque quem executa a instrução SQL relacionada à criação do que quer que seja, ele automaticamente é proprietário daquilo. Então, eu não precisaria definir um dono, uma vez que eu estou executando. Então, se eu estou executando com o usuário Postgres, eu sou o dono deste database. Vou salvar aqui e pronto, criou o meu banco de dados empresa. Agora, acabo de me conectar no banco de dados empresa e aqui eu tenho a parte de esquemas. O PostgreSQL, ele já cria o seu banco de dados com o esquema public, que é o esquema default do PostgreSQL. Aqui dentro dos esquemas eu posso criar novos esquemas ou posso simplesmente usar o public e cada esquema é uma coleção de objetos de banco de dados. Então, vejam, dentro do public eu posso ter tabelas, gatilhos, sequências, visões, entre outros objetos de banco de dados. Ora, criei aqui o meu banco de dados, eu posso também criar o meu esquema. Então, create, esquema, e agora eu vou criar um novo esquema. Vou chamar ele de empresa esquema. Novamente, o dono eu vou indicar aqui como Postgres, mas automaticamente ele já seria o dono porque é quem está executando. Tenho aqui outras configurações e a consulta que ele irá executar. Então, qual que é a sintaxe de criação de esquema de banco de dados? Create, esquema e o nome do esquema que você está criando. Authorizations são regras de segurança e de autorização para o usuário Postgres. Vou executar aqui e pronto, agora eu tenho dois esquemas. Dentro do empresa esquema, eu tenho aquela mesma estrutura que eu posso criar outros objetos de banco de dados. Outra forma que eu teria de criar o banco de dados e criar os esquemas de banco de dados é via terminal ou via editor. Então, eu vou aqui apagar o meu esquema para criar um outro. Vejam, sempre que eu crio um banco de dados no meu PostgreSQL, ele cria para mim já um database padrão chamado Postgres. Eu posso me conectar a ele para abrir um editor e aqui nesse editor eu digito as instruções de criação do novo database. Então, vamos lá.
create, database, empresa DB, ponto e vírgula. Então, aqui vou criar o meu database. Pronto, já tenho aqui um novo database. Então, eu me conectei aqui no meu banco de dados, agora eu posso começar a criar objetos dentro dele. Então, vejam, agora eu vou criar um esquema. Create, esquema, empresa, esquema. Criei o esquema dentro do empresa DB. Então, agora dentro dos esquemas eu tenho o empresa esquema e o public. E dentro do empresa esquema eu posso começar a criar outros objetos, que são as tabelas, restrições, entre outros. Aqui eu vou abrir um parênteses para realizar a mesma configuração, só que dessa vez utilizando o MySQL. Então, aqui eu estou acessando o MySQL Workbench, que é a interface gráfica ou o editor SQL que eu vou conectar ao meu banco de dados, ao meu servidor de banco de dados MySQL. Ao entrar aqui no editor, aqui do lado esquerdo eu tenho a lista de esquemas. Então, o MySQL, ele, diferente do PostgreSQL, ele não tem aquela estrutura de banco de dados, e dentro de um banco de dados eu tenho uma lista de esquemas e cada esquema pode ter um conjunto de objetos. Ele vai direto ao ponto do esquema. Então, aqui nessa lista de esquemas, eu posso clicar aqui com o botão direito, Create Schema, e aqui eu vou criar o esquema do meu banco de dados empresa. Aplico a minha alteração, e ele vai abrir essa janelinha mostrando aqui o comando exatamente como ele é executado. Então, vejam, Create Schema, entre aspas, o nome do esquema do banco de dados que eu estou criando. Aplico a minha modificação, finalizo e agora eu tenho aqui o esquema que eu criei. Dentro desse esquema, assim como no PostgreSQL, eu tenho um conjunto de objetos de banco de dados, então tabelas, visões, procedimentos, funções, entre outros. Tá? Então, o conceito do que há dentro de um esquema de banco de dados é exatamente o mesmo. A diferença é que o PostgreSQL ele cria um banco de dados e dentro do banco de dados eu tenho um conjunto de esquemas que eu posso criar e dentre eles existe um padrão, um esquema padrão, que é o esquema public. E no MySQL não, eu posso criar diretamente aqui o esquema do meu banco de dados, que também possui uma coleção de objetos de banco de dados. Voltando aqui ao meu pgadmin, eu tenho aqui as opções de apagar um banco de dados e apagar os seus esquemas. Para apagar um banco de dados, eu posso vir via interface gráfica, botão direito, delete ou drop. E para apagar os esquemas, a mesma coisa, botão direito, delete ou drop. Via editor, eu posso digitar aqui direto o comando, drop, database, o nome do meu banco de dados, então, empresa DB. Então, este comando ele já executaria uma remoção do meu banco de dados. Eu tenho aqui a opção ainda de colocar um if exists aqui dentro. O que ele vai fazer? Ele vai apagar o meu banco de dados, mas caso esse banco de dados não exista, ele não vai dar uma mensagem de erro, ele não vai retornar um erro. Ele vai simplesmente dar uma mensagem de que não existe, mas vai seguir o meu script. Quando que eu utilizo isso aqui? Quando eu tenho um script muito grande e eu quero executar todos os passos. Se uma linha retornar um erro, ele encerra o script ali. Então, eu quero executar um script de criação de um banco de dados completo. Se existir o database, ou o banco de dados, ele apaga. Se não existir, ele mantém e só dá uma mensagem de aviso que não existia esse banco de dados antes da criação dele. O outro comando para apagar um esquema de banco de dados é o drop schema. Então, ao invés de database, eu venho aqui e coloco esquema e o nome do esquema que eu gostaria de apagar. Vou apagar aqui o empresa esquema. E aqui eu tenho mais um detalhe. Eu posso colocar após o nome do esquema como que eu gostaria de apagar. De forma propagada, ou seja, eu apago o meu esquema e todos os objetos que tem dentro, ou eu vou apagar o esquema somente se ele estiver vazio. Então, se eu colocar aqui Cascade, ele apaga de forma propagada. Então, ele apaga o esquema e tudo que tem dentro. Se o esquema está vazio, eu posso simplesmente colocar um drop schema, que ele vai apagar o esquema sem problemas. Agora, se eu não indicar
o Cascade, ao remover um esquema de banco de dados e ele possuir objetos aqui dentro, tabelas, restrições, entre outros, o SGBD ele vai retornar um erro e não vai permitir que eu apague esse esquema de banco de dados. Então, eu vou executar aqui os dois passos. Eu vou apagar o meu esquema. Pronto, ó, apaguei aqui o esquema do meu banco de dados. E agora, uma vez que eu apaguei o esquema do meu banco de dados, eu posso apagar o banco de dados. Então, drop, database, empresa, DB. Ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque eu simplesmente não posso apagar um banco de dados que eu estou conectada nele. Então, eu preciso desconectar do banco de dados. Então, vamos aqui, ó, desconnect. Pronto, desconectei. Agora, eu venho no meu banco de dados padrão. Pronto, agora eu removi o meu banco de dados. São 3 detalhes aqui importantes. Eu só posso apagar o empresa DB porque eu sou a dona do empresa DB. Tá? Então, o usuário Postgres, que é o usuário que está conectado aqui, ele é o dono do empresa DB, por isso ele pode apagar. O outro detalhe é, eu estou desconectada do banco de dados e não tem nenhum outro usuário conectado. Se houvesse algum outro usuário conectado, seja na minha aplicação, seja em outra interface gráfica, eu também não conseguiria apagar o banco de dados. Eu precisaria desconectar todos os usuários do meu banco de dados, sair do banco de dados e aí sim remover. Agora, vamos falar de um assunto importantíssimo que é a definição de tabelas ou relações em um banco de dados relacional. Uma tabela em um banco de dados relacional, ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser uma tabela de base ou uma relação de base, que é aquela tabela que nós construímos e armazenamos no SGBD. Em geral, cada SGBD possui o seu catálogo, que é onde nós armazenamos todo o metadado da definição das tabelas e restrições. Nós temos também aquelas tabelas que são temporárias. Essas tabelas temporárias são automaticamente removidas no final da sessão ou, opcionalmente, no final da transação. Então, cada SGBD pode tratar de formas diferentes como que funciona essa remoção da tabela temporária. Mas o fato é, toda vez que eu criar uma tabela temporária, eu preciso ter em mente que em algum momento ela será removida pelo meu SGBD automaticamente, seja no final da sessão ou seja no final de uma transação concorrente. E por último, nós temos as relações virtuais, que são construções que nós fazemos por meio de views ou visões. As visões são formas de você definir uma relação ou um grupo de relações. Essas visões elas podem ser construídas no momento que você chama a visão, ou elas podem ser materializadas, ou seja, também guardadas dentro do seu SGBD. Mais à frente, nós teremos uma aula só para tratar o assunto de relações virtuais. Então, nessa aula, nós falaremos sobre as tabelas de base e a tabela temporária. O comando para definir uma tabela em um banco de dados relacional é este aqui, ó, create. O que está dentro do colchete é opcional. Então, caso eu queira criar uma tabela temporária, eu coloco aqui temp, table, o nome da tabela. Depois vem uma lista de atributos, o tipo daquele atributo, o domínio daquele atributo, e aqui uma restrição do atributo, se o valor dele pode ser nulo ou se o valor não pode ser nulo. Depois eu posso colocar aqui um conjunto de restrições. Eu posso colocar restrição de cheque, entre outros. E depois eu posso colocar as restrições de chave, chave primária, chave estrangeira, chave candidata, entre outras. Vamos exercitar aqui algumas definições de tabela. Me conectei novamente aqui ao meu PG Admin, no banco de dados empresa DB e no esquema que eu criei em empresa esquema. Agora eu vou setar o meu path para o empresa esquema e, na sequência, criar uma tabela. Aqui eu estou usando o comando para definição de tabela, create table. O nome da minha tabela vai se chamar departamento e ela possui os seguintes atributos: o nome do departamento, o número, o CPF do gerente e a data de início. Repare que eu coloco sempre o nome do atributo e o tipo dele. Neste caso, eu tenho dnome com varchar de 255 caracteres. O dnúmero é um número inteiro, e assim para todos os atributos. Um SGBD ele pode suportar diferentes tipos, então tem aqui o tipo numérico, que ele pode ser um integer, int, small int, big int, entre outros.
cadeia de caractere, que ele pode aparecer como char, ou varchar, ou caractere. Cada SGBD pode usar um tipo diferente para representar a mesma coisa. Então, em geral, quando eu crio um script de definição de dados, que ele vai criar o meu banco de dados, ele vai criar o esquema e vai criar as relações, pode ser que o script criado para o SGBD MySQL não funcione para o SGBD Postgres. Por quê? Porque, de repente, ele não implementa exatamente o tipo que está definido lá. Pode ser que um SGBD entenda uma cadeia de caractere como character varying e o outro entenda como varchar. Então, quando você for executar o script, pode ser que ele execute para um SGBD e não para outro. Uma diferença bastante significativa com relação a cadeias de caractere. Eu tenho aqui o varchar, que é uma cadeia de caractere variável. Então, o que significa o variável? Se eu defino lá varchar 11, significa que a minha cadeia de caractere pode ter até 11 caracteres. E se ela tiver menos, eu vou guardar no meu banco de dados a quantidade menor. Enquanto que, se eu declarar um char de 11 caracteres, ou seja, eu tenho ali exatamente 11 caracteres, tudo que eu colocar menos do que isso, se eu tentar guardar uma cadeia de 5 caracteres, os outros 6 restantes vão ser armazenados no meu banco de dados com posições vazias. Então, quando utilizar um varchar, um character varying ou um char, o char é quando eu tenho um valor fixo. Então, por exemplo, o sexo sempre vai ser masculino ou feminino. Então, ele é fixo. Eu vou gravar sempre um valor fixo no meu banco de dados. Vale a pena colocar ali um char do tamanho da cadeia de caracteres exata. Quando essa cadeia ela varia, por exemplo, o nome de uma pessoa pode ter um nome de 5 caracteres ou de 100 caracteres. Então, essa variação ela é muito grosseira. Então, vale a pena colocar uma cadeia de caracteres dinâmica. Ela só vai guardar no seu banco de dados o tamanho de caractere que você estiver passando, e não a posição que você guardou para que ele fique armazenado. Outros tipos de dados suportados, cadeias de bits, booleanos, que é verdadeiro ou falso, data, o time só, né? Eu posso guardar só a data, só o tempo ou os dois. Timestamp, que é também um tipo para data, entre outros. Seguindo aqui na criação das minhas tabelas, da mesma forma que eu criei uma tabela utilizando o editor e passando o comando create table, eu posso apagar essa tabela também via editor. Então vejam, eu tenho aqui a minha tabela departamento e o comando que eu vou utilizar para remover a tabela é o drop table e o nome da tabela. Então agora eu removi a tabela do meu banco de dados e não tenho mais nada aqui. Assim como eu criei o esquema e o banco de dados via comando e via interface gráfica, a tabela eu posso fazer da mesma forma. Então vejam, create table, aqui eu passo o nome da tabela, departamento e as colunas. Primeira coluna de número, tipo inteiro, restrição de não permite valores nulos. Depois o denome, que ele é um varchar ou character varying, de 255 e não permite valores nulos. O terceiro é o CPF do gerente, que é um varchar também, de 11 caracteres, e por fim, a data de início do gerente, que é um tipo date. Feito isso, salvei. Vejam que a minha tabela foi criada aqui. E caso eu queira ver as propriedades dessa tabela, basta vir aqui em SQL. Aqui eu consigo mostrar o script de criação da tabela, o script de remoção comentado. Repare que os dois tracinhos no SQL ele é um comentário. E mesmo a criação da minha tabela, eu posso criar utilizando direto o nome da tabela, create table o nome dela, caso eu esteja no path da tabela, ou eu posso colocar o nome do esquema, ponto, o nome da tabela. E o proprietário da tabela, caso eu queira alterar em algum momento, é o Postgres, que foi quem criou a tabela. Quem cria a tabela normalmente é o proprietário daquela tabela.
Ainda aqui no meu pgadmin eu posso apagar a tabela também via interface. Então vamos aqui no delete ou drop table. Ele vai perguntar se eu tenho certeza se eu quero apagar. Sim, eu tenho certeza. Pronto, apagou. Não tem mais tabelas aqui nesse banco de dados. Agora, vamos falar um pouquinho sobre algumas restrições de atributos. A primeira delas é que eu já comentei brevemente sobre aceitar ou não valores nulos. Então, vejam, eu alterei aqui a criação da minha tabela para que nenhum atributo tivesse qualquer restrição. Ou seja, todos os atributos aceitam valores nulos. Vou executar aqui o script. Agora eu tenho aqui a minha nova tabela seguindo esta configuração. Bom, vou agora inserir dados. Então agora eu posso inserir uma tupla com os principais valores nulos. Então vejam, na tabela departamento eu vou inserir o número nulo, o nome nulo, um CPF para gerente e uma data de início qualquer. Se eu realizar uma consulta na tabela departamento, teremos aqui uma tupla, uma única tupla com 2 valores nulos. Bom, vou remover agora essa tabela e vou inserir aqui uma restrição. Então, o número do departamento ele não pode ser nulo, então not null. Vou recriar aqui a minha tabela e agora novamente tentar inserir um valor nulo em número do departamento. Vejam, ele dá um erro. Por quê? Porque existe aqui uma restrição de valor nulo. Se eu trocar aqui por um número qualquer, então agora eu vou inserir um departamento de número 3, teremos aqui um departamento de número 3. Certo? Então essa é uma das restrições. A próxima restrição de atributo está associada a incluir um valor default para aquele atributo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui em departamento o dNúmero com um valor default 0, ao inserir uma nova tupla em departamento e este valor não for definido, o SGBD vai colocar como valor o valor 0. Então, vamos ao exemplo. Aqui eu tenho o script que insere dados em departamento e ele insere o atributo em dNúmero o valor 3. Então, agora eu vou recriar a tabela departamento com essas propriedades e inserir em departamento todos os atributos, exceto o dNúmero. Vejam que o valor de dNúmero agora é 0. Vou repetir essa inserção e agora com o valor 3. Agora ele vai entender que existe um valor no atributo e vai incluir aqui o departamento de número 3. Caso eu queira colocar um valor null, null ou nulo é um valor válido. Então, o SGBD vai incluir o departamento com o valor nulo. Agora vamos falar um pouco sobre restrições em bancos de dados relacionais. As restrições em banco de dados são aquelas garantias de que qualquer mudança que é feita no banco de dados por algum usuário não autorizado não irá resultar em alguma perda de consistência dos dados. Essas restrições, em geral, elas foram definidas no padrão SQL 92 e é uma maneira de especificar uma parte de um esquema de banco de dados. As principais restrições são as restrições de chave, que é basicamente a definição de uma chave primária, de uma chave candidata. As restrições de integridade referencial, que é basicamente a definição da chave estrangeira e para onde ela aponta, para qual chave primária ela aponta. E, por fim, as restrições de domínio. A chave primária de uma relação, conforme nós estudamos lá no modelo relacional, é aquele conceito de chave que define a unicidade daquela tupla dentro da relação. Aqui no SQL, nós definimos elas como Primary Key, ou PK. Essas chaves elas podem ser especificadas em mais de um atributo. Quando nós especificamos em mais de um atributo, é aquela definição de chave composta. Então, esse conjunto de atributos passam a definir a unicidade da tupla dentro daquela relação. Além disso, nós temos a chave candidata. A chave candidata é aquela chave também, assim como a chave primária, ela define a unicidade da tupla dentro da relação, mas ela não foi eleita como chave primária daquela relação. No SQL, nós entendemos uma chave candidata como um atributo único, e a forma de definir um atributo único ou uma chave candidata é utilizando o unique. Uma característica importante com relação à definição de chaves ou as restrições de chave é que a chave primária ela jamais pode ter o valor nulo, enquanto que as chaves candidatas sim, elas podem ter valores nulos tanto em um
ou mais atributos da sua composição. Considere aqui novamente o script para a criação da tabela departamento. Nesse script, agora eu vou definir o atributo deNúmero como um valor inteiro e como chave primária dessa relação. Então, aqui eu tenho o valor da primary key e se eu executar esse script, agora eu tenho uma tabela departamento com a definição de uma chave primária. Reparem que no script de criação da tabela, ele tem agora a definição de uma restrição, que é uma chave primária, deNúmero, e essa restrição ela tem um nome, departamento PKey. É o nome que o SGBD deu para minha restrição de chave primária no atributo deNúmero. Essa definição de chave ela pode ser feita de diversas formas. A primeira delas é essa que nós fizemos com a declaração de chave primária após o atributo. Essa declaração ela simplifica muito e ela é muito utilizada quando a chave primária é composta de um único atributo. Então, quando a chave primária ela é composta de mais de um atributo, em geral nós fazemos da seguinte forma. Eu declaro uma restrição chamada um nome qualquer, o nome que eu quiser dar à restrição. Ela é do tipo chave primária e tem o atributo deNúmero, vírgula, deNome. Então, agora sim, eu tenho uma chave primária composta de dois atributos. Então, vamos olhar. Existe aqui uma restrição de chave primária que é uma chave primária composta. E a terceira forma de criar aqui uma restrição é criar a tabela de forma básica, ou seja, sem definir nenhuma restrição. Então, eu vou criar a tabela aqui. E, em seguida, alterar a tabela para adicionar essa restrição. Então, qual é o comando de alteração de tabela no SQL? Alter table, o nome da tabela. Vou adicionar, então, add, e aqui vem a declaração da restrição. Ao executar esse script, agora eu tenho uma tabela com a restrição de chave primária com atributos compostos. Com relação ao unique, que é a definição de uma chave candidata, ele segue a mesma dinâmica da chave primária em termos de sintaxe, e a diferença principal é que o unique ele não permite que o valor daquele atributo seja duplicado, ou seja, ele tem a propriedade da chave primária, que é a garantia da unicidade da tupla dentro daquela relação, contudo, ele permite valores nulos. Então, vamos criar aqui um exemplo. Eu tenho aqui a minha tabela departamento, eu coloquei o deNúmero como chave primária e o deNome como um atributo unique, ou seja, a chave candidata. Então, eu vou recriar essa tabela e agora vou inserir valores. O primeiro valor que eu vou inserir é um departamento de deNúmero 1 e de deNome pesquisa. Se eu fizer uma consulta em departamento, tem aqui o departamento 1, que é o departamento de nome pesquisa. Como eu não defini valores para o CPF do gerente, nem mesmo para a data de início do gerente, então eles ficaram com valores nulos. E está tudo certo, esses dois atributos eles permitem valores nulos. Agora eu vou tentar inserir um departamento de número 2, e por causa da chave primária ele vai aceitar, porque não está repetindo, só que com o nome pesquisa. Veja que ele deu uma restrição de unique no atributo deNome. Então, o fato de ter sido especificado unique para deNome garante que não terão departamentos com nomes repetidos. E o último teste que eu farei com relação ao unique é tentar inserir uma tupla com valor null. Então, aqui eu vou inserir o departamento 2, que vai ser o de ensino, e depois eu vou tentar inserir o departamento 3 com valor null. Vejam que eu consegui inserir os dois últimos departamentos. O departamento 2 de ensino tem um nome diferente do departamento 1, que é de pesquisa, e o departamento 3, que tem o valor null. Caso eu queira inserir um quarto departamento, posso inserir aqui o departamento 4, também com valor null, que não tem problema nenhum. E essa é a principal diferença com relação à chave primária. A chave candidata, ou unique, aceita valores nulos. A próxima restrição que falaremos é sobre a integridade referencial. A integridade referencial diz respeito mais especificamente a uma chave estrangeira. E a chave estrangeira ela funciona como se fosse um ponteiro para um atributo-chave de uma outra relação.
A principal propriedade de uma chave estrangeira, quando ela existe em uma relação, ela tem um subconjunto de valores do conjunto da chave primária. Vale lembrar que, assim como a chave primária, a chave estrangeira ela também pode ser composta por mais de um atributo, além de ser criada pelo comando createTable. Um outro detalhe importante com relação à chave estrangeira é que ela aponta para a chave primária, mas ela pode ter também valores nulos. Considere este exemplo. Aqui eu tenho a tabela departamento, e nessa tabela eu tenho a definição de uma chave primária, que é o número do departamento, o atributo dNúmero, e eu tenho a tabela projeto. A tabela projeto, ela tem o número do projeto como chave primária, e ela tem uma referência para o dNúmero de departamento, ou seja, uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira significa que um departamento pode controlar vários projetos, segundo o nosso banco de dados empresa. Então, a declaração de uma chave estrangeira aqui em projetos é por meio do atributo dNum. Eu tenho aqui um atributo inteiro, que é dNum, que possui exatamente o mesmo domínio da chave primária de departamento, e esse atributo vai possuir um subconjunto de valores da chave primária de departamento. Como que eu faço a declaração de uma chave estrangeira na tabela projetos? Eu declaro aqui uma foreign key dNum, que é o atributo da tabela projeto, que referencia o dNúmero da tabela departamento. Outra forma de fazer essa declaração de uma maneira mais completa é declarando ela como uma constraint, que é uma restrição, e dando um nome para ela. Então, fk dNum. E funciona exatamente da mesma forma. Eu posso omitir essa parte ou não. Se eu omitir, na hora que eu executar, o meu SGBD ele vai criar essa restrição e vai dar um nome qualquer para ela. Existem também algumas ações associadas à chave estrangeira. Essas ações elas aparecem logo depois da referência à tabela que possui a chave primária. Elas são disparadas sempre que existir uma ação de delete ou de update na tabela mestre, ou seja, a tabela referenciada. Dentre essas ações, nós podemos destacar a NoAction ou Restricted, que impede a ação na tabela mestre, ou seja, se eu tentar, por exemplo, remover algum dado de departamento e existir alguma referência em projeto, esse dado não vai ser removido. O SGBD vai disparar um erro que vai impedir essa ação. O Cascade executa a propagação. Então, se eu tentar remover uma tupla em departamento e existir uma referência em projeto, a tupla em departamento vai ser removida e todas as referências a ela em projeto também serão removidas. O setNull vai alterar o valor da referência para nulo. Então, se eu remover uma tupla na tabela mestre ou na tabela departamento, ele vai setar o valor da referência ou os valores associados àquela tupla em projeto para nulo. E por último tem o setDefault, que ele possui um comportamento parecido. Enquanto que o setNull altera o valor da tupla de referência para nulo, o setDefault altera para um valor pré-definido. Vamos começar aqui na nossa tabela projeto, que tem uma referência para departamento. Sempre que houver uma remoção, essa remoção precisará ser propagada para a tabela que referencia ela. Então vamos aqui, com delete cascade. Vou recriar essas tabelas e inserir dados. Pronto, agora em departamento, eu tenho dois departamentos, o departamento 1 e 2. Em projeto, eu tenho 3 projetos. Projeto 1 e 2, eles estão associados ao departamento 1 e o projeto 3 está associado ao departamento 2. Então agora eu vou realizar a remoção, uma ação de delete, na tabela departamento, para todos aqueles departamentos que possuem dNúmero igual a 1. Vejam que agora, departamento possui apenas o departamento 2 e projeto apenas o projeto 3. Ou seja, foi removido o departamento 1 e todas as referências em projeto que apontavam para o departamento 1. Agora, considerando a ação de cascade no update, ou seja, na atualização. Para aquele mesmo conjunto de dados, então aqui eu tenho departamento com 2 departamentos e projeto com 3 projetos, sendo os 2 primeiros associados ao departamento 1
e o terceiro é o departamento 2, eu irei fazer uma atualização do número do departamento 1, eu vou trocar de 1 para 10. Então, agora, o meu departamento 1 virou 10 e a referência também foi atualizada para 10. Por fim, o último exemplo é simulando a ação de setNull no delete. Então, sempre que eu remover alguma tupla de departamento que existe uma referência em projeto, o valor da referência será nulo. Vamos ao exemplo. Eu recriei as duas tabelas. O departamento possui aqueles mesmos dados. São 2 departamentos e 3 projetos. E agora eu vou remover o departamento de dNúmero igual a 1. Vamos ver o que aconteceu em projeto. Agora eu tenho os valores nulos para a referência de departamento onde foi removido. Vamos ver o que houve em departamento. Eu não tenho mais o departamento número 1. E a última restrição é uma restrição baseada em atributos, que é a restrição de cheque. Essa restrição ela é criada durante a criação da minha tabela e ela estabelece uma verificação com relação a um determinado atributo. Então, vejam esse exemplo. Eu estou criando uma tabela que sempre que for inserido ou atualizado um valor para dNúmero, vai ocorrer uma verificação se o dNúmero é maior que 0 e menor que 20. O que está aqui dentro da cláusula check pode ser também uma subconsulta. Esta restrição ela pode aparecer de algumas formas aqui na criação da tabela. A primeira delas é como uma restrição, então eu declaro aqui constraint o nome qualquer que eu dei para ela, check, que é uma restrição de checagem, de verificação, e qual que é a verificação, ou eu posso fazer simplesmente o check aqui ao final, que daí o meu SGBD ele vai criar a minha restrição e vai dar um nome qualquer para ela. Vejam que aqui eu tenho a restrição, o nome que o meu SGBD deu para ela e as verificações que ela precisa realizar. E eu posso também colocar ela ao lado do atributo. Então, eu posso vir aqui em dNúmero e criar o check direto aqui, que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E a terceira forma, eu crio uma tabela sem restrições e eu altero a minha tabela para adicionar uma restrição de check com aquelas verificações. Repara que agora eu tenho aqui a minha restrição com o nome que eu dei, check dNúmero. É o nome da restrição que eu coloquei aqui, check dNúmero. Agora vamos testar essa restrição. Eu vou tentar inserir na tabela departamento o valor do departamento de número 0. Então vejam, ele violou a restrição de check quando ele tentou inserir um valor 0. Se eu tentar inserir o valor 1, o valor 1 retornou com sucesso. Vou fazer uma consulta em departamento e ver o que retorna. Agora eu tenho o departamento pesquisa. Vou tentar inserir o departamento de número 30. Vejam que a minha restrição, ela coloca para dNúmero maior que 0 e menor que 20. Então, deveria dar um erro. Ele novamente viola a restrição de check para esta validação. E assim, nós finalizamos a aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá!